aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Apreensão de CNH, suspensão do direito de dirigir ou do passaporte. São medidas coercitivas para o pagamento previstas no Código de Processo Civil. Porém, ainda não tinha sido analisada pelo STF de maneira detida essa previsão legal, que veio com o CPC de 2015. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal validou a apreensão de carteira de habilitação e de passaporte por dívida. Confira agora. As medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil valorizam o acesso à justiça e aumentam a eficiência do sistema. Se houver abusos, eles devem ser contestados caso a caso, via recursos às instâncias superiores. Com esse entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de medidas como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte, assim como a proibição de participar de concursos públicos e licitações para garantir o pagamento de dívidas. Quem havia sido o autor era o Partido dos Trabalhadores, que pediu a anulação do inciso 4 do artigo 139 do CPC e a declaração da inconstitucionalidade de suas interpretações que restringam direitos constitucionais. O dispositivo autoriza o juiz a aplicar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para forçar o cumprimento de decisões judiciais. De acordo com o partido, a regra tem sido usada pelo judiciário para restringir garantias fundamentais de devedores, como a apreensão da CNH e de passaportes e a proibição de participar de concursos públicos e licitações. Interessante que a Corte Constitucional Brasileira aprovou a seguinte tese, que inclusive foi proposta pelo ministro Luiz Fux, relator do caso. Abre aspas. Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1º, 8º e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. O relator do caso, como já dissemos, o ministro Luiz Fux, argumentou que é inviável proibir magistrados de aplicarem medidas coercitivas para a garantia da execução de alguma dívida. Abre aspas para o relator. Não se trata de desprezar a proteção da dignidade humana em casos de abusos de juízes, mas quaisquer discussões sobre a proporcionalidade das medidas só podem ser travadas em concreto com sopesamento dos bens jurídicos em conflito, destacou ele. Ainda segundo o relator, a garantia do acesso à justiça estabelece que as decisões judiciais devem ser eficazes e as medidas atípicas do CPC contribuem para isso. O ministro Fux ressaltou que a imposição de tais medidas leva os juízes a sopesarem, levar em conta, os princípios da menor onerosidade e proporcionalidade. No primeiro caso, aplicando determinações menos gravosas, se possível. No segundo, considerando o impacto na vida do devedor. Exemplo disso seria proporcional suspender a CNH de uma pessoa comum, mas não de um taxista, que depende do documento para sua renda, ou um motorista de Uber, de 99 Pop, enfim, de aplicativos, por exemplo. O voto do ministro Fux foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Karen Lúcia e Rosa Weber. O ministro Lewandowski afirmou que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole e viole direitos fundamentais dos cidadãos. O ministro André Mendonça, por sua vez, apontou
que as medidas atípicas não são por si sós inconstitucionais. Segundo ele, a análise da adequação e proporcionalidade das determinações deve ocorrer nos casos concretos. Nessa mesma linha, o ministro Nunes Marques afirmou que o inciso 4 do 139 do CPC não contraria a Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, ressaltou que as medidas atípicas não são previstas apenas pelo CPC, mas também por outras normas, como o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA. E ainda ressaltou que essa ação direta de inconstitucionalidade é meio absurda, visa declarar inconstitucional um recorte do gênero poder geral de cautela do magistrado. Aqui são discutidas, no caso, medidas para a execução, mas o raciocínio seria o mesmo para o processo de conhecimento. Partindo do pressuposto de que o juiz vai atuar com abuso de poder, pretende-se restringir o poder geral de cautela. Fecha aspas. Já o ministro Barroso avaliou que as medidas atípicas ajudam a resolver o maior problema do sistema judicial brasileiro, a execução. O ministro citou que mais de 50% dos processos pendentes na Justiça estão nessa fase, conforme o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, o que representa 65% das execuções fiscais. O ministro Toffoli disse que não é possível imaginar um rol de temas teratológicos e assim declará-los inconstitucionais. Abre aspas para o ministro Toffoli. São muitas possibilidades fáticas. O sistema recursal existe para isso. Fecha aspas. Por sua vez, a ministra Carmen Lúcia ressaltou que não se pode pressupor que o juiz vá adotar medidas inconstitucionais, apontando que a finalidade das medidas atípicas é conferir efetividade ao processo. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, opinou que, ao decretarem medidas atípicas, os juízes devem fundamentá-las com base no princípio da necessidade, apontando por que motivos elas são essenciais para a execução. A ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte, considerou não ser viável banir abstratamente medidas atípicas. Caso em que a aplicação delas for inconstitucional, o judiciário poderá revogá-las. E vejam que quem acabou restando parcialmente vencido é o ministro Edson Fachin. Por quê? O ministro votou para declarar a inconstitucionalidade de norma ou interpretação que aplique medidas atípicas fora do casos de obrigações alimentares. Segundo ele, as medidas coercitivas em abstrato são inadequadas, desnecessárias e desproporcionais para o descumprimento de decisões de obrigações pecuniárias. O devedor não pode ter suas liberdades restritas, salvo em caso de dívida alimentar. Fecha aspas, analisou o ministro Fachin. Para aqueles que tiverem interesse, é a ADI, ou a Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5941. ADI 5941. Vejam que essas disposições previstas já no projeto CPC e quando entraram em vigor, lá em início de 2016, vejam que são medidas atípicas, formas de pressionar, coercitivas, para que o devedor pague aquilo que está devendo. Isso é extremamente relevante. Talvez desproporcionais em algum momento, como o ministro Fachin ressaltou, mas não são prescindíveis. Elas são necessárias. E isso deve ser ressaltado. Interessante a decisão do STF, dirimindo uma dúvida que há muito persistir. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, de comentar, de compartilhar o conteúdo e ativar o sino para receberem as notificações de novos vídeos.
de nos seguir lá no @descomplicadireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de audiomúsica, e também ingressar no canal do Telegram do Descomplica Direito, cuja descrição e o link constam aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.